Bom, vamos iniciar então o capítulo 3, a aula referente ao capítulo 3, que trata de diagrama energia livre, aspectos termodinâmicos de sistemas com um único componente, pois o capítulo 4 vai tratar de vários componentes, mas agora é um único componente. Então, vamos lá. Bom, variação de energia livre em um sistema com um único componente. O sistema tem um único componente, pode ser uma substância pura, uma molécula, água, alumínio puro. E nós vimos que a energia livre, estou permitindo a entrada de Renan. Olá, Renan, tudo bem? Bem-vindo, Renan. Está me ouvindo, Renan? Renan, pode desligar a câmera, viu? Que isso. Está me ouvindo, né, Renan? Bom, o Renan não está respondendo, mas ele acabou de entrar. Vamos lá. Nós vimos a equação fundamental da variação de energia livre é o volume vezes a variação de pressão menos a entropia vezes a variação de temperatura. Isso foi formulado na aula passada, está posto no capítulo 2. O que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro definir um referencial arbitrário. Por quê? Porque nós não conseguimos medir a energia livre. Por quê? Porque não conseguimos medir a energia interna. E a partir daí não medimos mais nada, apenas medimos variações de energia, ΔG ou DG. Então, essa é a função para o DG. Então, aqui já diz que o G é função de temperatura e pressão. Daí a grande vantagem de trabalhar com G, né? Porque nós conseguimos variar controladamente pressão e temperatura. Então, escolhemos um referencial arbitrário, será G para pressão zero e temperatura zero. É um referencial arbitrário. E vamos considerar um ponto de energia livre, no ponto pressão igual a 1, temperatura igual a 1. Então, nós temos aqui a função G, é a função de T e P. Essa é a função fundamental. A variação da energia livre é o volume vezes a variação de pressão, menos a entropia vezes a variação de temperatura. Isso daqui pode ser integrado, né? Sempre em relação ao referencial arbitrário. Qual é o referencial arbitrário? O P0 e o T0. Né? Então, vamos. G, a energia livre no ponto T1, P1, é igual à energia livre no ponto anterior, no ponto arbitrário, T0, os dois pontos são arbitrários, né? Mas no ponto inicial, 0 e 0, temperatura 0 e pressão 0, mas agora integrar, né? É a integral de P0 a P1 vezes o volume, né? Com a temperatura igual a zero, ou seja, nesse momento a temperatura é uma constante. Tá? Temperatura zero, vírgula pressão, vezes a variação de pressão. Menos, façamos a mesma coisa para esse termo. A variação na temperatura, então a integral é na temperatura, de T0 até 1. A entropia, para uma pressão zero constante, variando-se a temperatura vezes a variação, o intervalo variado. Isso nada mais é do que integrar isso daqui, mantendo os dois pontos arbitrários de referência. Né? Por que é útil? Esse primeiro membro aqui, o segundo termo, né, desse lado da equação, nós conseguimos experimentalmente com facilidade. É variar pressão para uma temperatura constante e medir o volume, né? Então, isso daqui é relativamente fácil. Esse segundo termo aqui, a gente vai mexer um pouco mais agora, né? Porque, pela questão da entropia, a gente tem que traduzir isso em alguma propriedade mais fácil de mensurar. Então, quais são? Esse membro pode ser
Nós vimos essa equação aqui, que nada mais é do que a própria segunda lei, né? A formulação da segunda lei é isso, a variação de entropia é o calor reversível, infinitesimal, dividido pela temperatura em que o calor ocorre. Então, essa é a variação de entropia de acordo com a segunda lei. Aqui nós temos o calor, a capacidade térmica, que é a variação do calor com a variação da temperatura. Lembram disso, né? O que é a capacidade térmica? Quanto que a temperatura varia com o calor que eu estou fornecendo. Então, essa é a equação. Disso daqui, a gente pode chegar nessa equação aqui, ok? Simplesmente colocando o dt da 2,39 desse lado e fazendo a pressão constante. Por que fazendo a pressão constante? Porque esse membro aqui, esse membro é um membro isobárico, é um membro que trabalha a pressão constante. Então, a gente faz essa passagem aqui. Ok? Então, nós temos que a variação de entropia, a pressão constante é a capacidade térmica, a pressão constante, dividido pela temperatura, vezes a variação de temperatura. Destrinchando um pouco mais isso. Na realidade, integrando, né? Primeiro integrando, então, a integral da derivada de S é o próprio S, em função da temperatura para uma pressão constante. É igual à própria variação de temperatura, de T0 a T1, que são os nossos referenciais arbitrários, e trocamos, né, o S por quê? Trocamos aqui, né, o ds por Cp dt delta T. Então, Cp sobre T vezes delta T. Ok? E integra-se uma nova vez, há duas integrações seguidas aqui. Então, estamos integrando a entropia em função da temperatura para o intervalo de temperatura e integrando uma segunda vez no mesmo intervalo. Né? E a capacidade térmica em função da temperatura pode ser medida experimentalmente. Ok? Óbvio que os valores não são sempre valores dentro de um intervalo, né? Você tem um intervalo, você varia a temperatura e vai medindo a capacidade calorífica a pressão constante. Então, essa é a saída para calcular esse segundo membro. Ou seja, trabalhando com o calor específico, a capacidade térmica, a pressão constante. Determinando isso daqui, a gente consegue determinar, calcular esse termo aqui, esse terceiro termo da equação. Com isso, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ok? Esse ponto aqui, G de P0 e T0, ele é arbitrário, nós o escolhemos. A partir da escolha desse ponto, todos os outros pontos ficam definidos. Basta saber qual que é a variação da pressão e da temperatura para esse ponto, P0, T0. Ok? E com isso a gente cria uma superfície nesse gráfico tridimensional. Dou uma parada, vocês têm alguma dúvida? Seguimos com isso? Tente enxergar no plano isso. Como G varia em função da temperatura? Isso já foi mostrado, né? Como que G, um gráfico de energia livre por temperatura, é uma queda, é uma pendente negativa. Por quê? Por causa do sinal menos aqui. Então, isso daqui é sempre negativo, sempre vai para baixo. Por quê? Com o aumento da temperatura, diminui
a energia livre. E desse lado, por que, a pendente também é negativa? E veja que desse lado ela é uma reta, né? Mas ela é também negativa. Por que ela é negativa se esse termo aqui é positivo? Porque toda vez que eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então, aqui eu vou ter também uma inclinação negativa desse lado, aqui nesse plano G sobre P. Tem uma inclinação negativa aqui. Entender o jeitão da curva? O aspecto, a forma dela? Ela não deve sair muito disso. Ela vai ficar um pouco mais inclinada, um pouco menos inclinada. Obrigado, João Paulo. Então, ok, vamos lá. E esse é o gráfico quando nós temos o cálculo para as 3 fases, porque isso daqui é para uma única fase. Daqui é para uma única fase. E isso daqui, ele vai para o infinito, né? Porque não tem... Ele vai embora para todos os lados. E aqui a gente faz para as 3 fases. E nesse momento, o ponto de intersecção entre os diferentes planos constitui o quê? Constitui transformações de fase, né? Por exemplo, se eu saio daqui e venho para cá, a hora que eu passo nesse plano aqui, eu estou saindo do sólido entrando no gás. Aqui tem uma sublimação. Aqui tem uma vaporização. E aqui tem uma fusão. Né? Onde os planos se encontram é a transformação de fase. E onde os 3 planos se encontram é o ponto tríplice. Vocês conhecem o ponto tríplice, né? Qual é o ponto tríplice da água? É aquela única pressão e temperatura em que as fases sólido, líquido e vapor estarão em equilíbrio termodinâmico. Que significa estar em equilíbrio termodinâmico? As 3 fases têm a mesma energia livre. Então, esse é o ponto. Né? Do ponto de vista prático, esse diagrama tridimensional não é muito conveniente. Projetar as linhas. Então, a saída é projetar as linhas de intersecção no plano pressão versus temperatura. Ou seja, vamos entender aqui, nesse plano pressão e temperatura, vamos fazer uma projeção disso no plano pressão e temperatura. Ok? E aí a gente vai ter o quê? Se projetarmos isso nesse plano aqui de baixo, o que nós obtemos? Isso daqui. Nós obtemos o diagrama de equilíbrio de fases para um sistema com um único componente. O da água é bem parecido com isso. Né? A pressão atmosférica é mais ou menos aqui. Então, para baixas temperaturas, prevalece o sólido. Aqui tem a fusão. Esse daqui é o intervalo líquido, se fosse água, 0 e 100 graus Celsius. E aqui é o gás. Vocês sabem que o ponto triplo da água está em pressões mais baixas. Se a pressão for ainda mais baixa, a fase líquida não se mantém. Você sobe, sai do sólido, vai para o líquido. E você pode imaginar também uma curva isotérmica. Uma curva isotérmica onde eu vou aumentando a pressão. Né? Eu começo aqui no gás, se eu aumentar muito a pressão, eu vou chegar no líquido. Ok? E desde que essa curva não tenha inclinação, às vezes ela tem inclinação, né? Desde que essa curva aqui, a B, não tenha inclinação, eu permaneço no líquido até pressões altíssimas. Se ela for inclinada para cima, eu posso ainda solidificar via pressão. Então, aqui vocês tiveram uma ideia de como se obtém um diagrama de equilíbrio de fases de um componente através das curvas de energia livre. Ou seja, é a energia livre que determina qual fase vai estar em equilíbrio. Portanto, é a energia livre que é usada para construir esse diagrama de fases aqui. Sigamos. Regra das fases.
Pessoal, a regra das fases é o seguinte, né? Número de fases que podem existir em um equilíbrio em um sistema material, sujeito a uma condição termodinâmica específica. O que é? Pressão e temperatura, né? E o número de variáveis termodinâmicas que podem ser especificadas arbitrariamente sem que o sistema sofra uma transformação de fase. Então, a gente vai ver a regra de fases aqui dentro. A regra de fases é muito próximo do que é aquela regra de equações, né? Número de equações e número de incógnitas. Né? Você tem n variáveis, x, y, z, estão relacionadas por m condições independentes, ou seja, três equações linearmente independentes. A equação não pode ser linearmente dependente, tem que ser equações linearmente independentes. Então, se eu tenho três variáveis com três equações, o número de variáveis que podem ser fixadas arbitrariamente é dado pela número de variáveis menos número de equações. Né? Por exemplo, se eu tenho três variáveis com três equações, x, y e z estão totalmente definidos. E se eu tiver as três variáveis, mas só duas equações? O que eu consigo com isso? Se eu definir x, y vira função de z. Percebem isso? Aí são vários valores para x, ou seja, haverá liberdade entre x, entre y e z, se eu definir x em três equações, em duas equações com três incógnitas. Vocês se lembram disso em matemática? Isso é bem próximo do que da nossa questão com as fases. No caso das transformações de fases em ligas metálicas, as variáveis são temperatura e pressão, duas variáveis. Então, é x e y, duas variáveis. E o número de componentes? É o C. Então, o número de variáveis é o número de componentes mais 2. Ok? O número de variáveis é o número de componentes mais 2. No caso daquele diagrama de um elemento puro, o número de componentes é igual a 1, né? Ok? Então, o número de variáveis seriam 3. Número de condições independentes é igual ao número de fases. Então, as condições independentes, que são as equações, né? São as fases. Né? Ok? Então, o número de fases é o número de componentes. Desculpa, o grau de liberdade é o número de componentes menos o número de fases mais 2. E aí o número de fases máxima é número de componentes mais 2. Entenderam isso? Por exemplo, um componente puro, diagrama de equilíbrio da água. Quantos componentes tem? Tem um único componente. Mais 2 dá 3. Então, o número máximo de fases são 3. Líquida, sólido, gasoso. Então, vamos ver isso no gráfico, no diagrama de fases. Né? Se eu tenho aqui, isso daqui, imagina que seja o da água ou de qualquer outra substância simples, número de componentes igual a 1. Número de fases é igual a 1. Onde? Aqui dentro do sólido, ou dentro do líquido, ou dentro do campo gasoso. Escolha um campo aqui, pega aqui dentro. Eu tenho um componente, tem uma única fase. Grau de liberdade, dá 2. Né? Componente 1. Fase 1. 1 menos 1, 0, mais 2 graus de liberdade são 2. Significa o quê? 2 graus de liberdade. Eu posso variar pressão e posso variar temperatura e o material se manterá com uma única fase dentro do estado sólido. Então, eu tenho 2 graus de liberdade. Agora, imagina que eu esteja aqui em cima da linha, entre sólido e líquido.
Quantas fases que eu tenho aqui? Tenho duas fases. Será sempre um componente, porém duas fases. O número de liberdade cai de 2 para 1. Significa o quê? Se eu fixar a temperatura, eu só posso variar a pressão. Ok? Eu não posso variar temperatura e pressão conjuntamente, aí eu saio das duas fases. E se for no ponto triplo? Aqui. Quantos componentes tem? 3. E aí o grau de liberdade é 0. Ou seja, não dá para variar nem pressão, nem temperatura. O grau de liberdade é 0. Está aí explicado a regra das fases com base na termodinâmica e na questão matemática. Então, vamos entre as relações entre energia livre, que é o nosso foco, e as propriedades das fases, né? Então, a gente já viu muitas vezes que a energia livre é função de pressão e temperatura. E essa né, não é a equação fundamental, mas é uma formulação matemática que mostra que a energia livre varia parcialmente com a pressão quando a temperatura for constante, vezes o intervalo de pressão. E a energia livre também varia parcialmente com a variação só da temperatura para pressão constante, vezes a variação de temperatura, né? Então, a gente vai... essa é a equação fundamental. A gente vai perceber o quê? Que a derivada parcial de G em relação a P é o volume. E a derivada parcial de G em função a T é a entropia negativa. Ok? Porque toda vez que a energia, que a temperatura sobe, a energia livre cai. Portanto, é menos a entropia, menos o valor da entropia. Não existe entropia negativa, né? O que existe é entropia. E isso daqui, esse menos é para mostrar que o aumento da temperatura causa uma diminuição na energia livre. Ok? Então, isso daqui é para mostrar que no plano isotérmico, que é esse plano aqui, G sobre P, é o volume que determina essa inclinação. É o volume específico da fase. Enquanto que no plano isobárico, como G varia com T? Varia aqui, na entropia. Geralmente a gente desenha isso curvo. Há livros que desenham como reta. Aí está se entendendo que a entropia não varia com a temperatura, mas a entropia varia com a temperatura também. Então, a entropia aumenta com o aumento da temperatura, por isso que a inclinação da reta vai aumentando com o aumento da temperatura, porque a inclinação da reta é a própria entropia. Né? E se a entropia aumenta com o aumento da temperatura, a inclinação vai aumentando. Né? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Sigamos? Podemos seguir? Valeu, Wilson. Bom, e a compressibilidade das fases? Né? A compressibilidade, o que é? Quando você pressiona, medir para aquela pressão quanto que o volume contraiu. Óbvio que uma fase muito compressiva vai contrair pouco com a pressão. E uma fase pouco compressiva, né? Ela quase, se põe em pressão, ela quase. Então, uma ideia: o gás tem alta compressibilidade, o sólido tem baixíssima compressibilidade. Né? E a compressibilidade, então, o que é? É a variação do volume com a variação da pressão, numa temperatura constante. Né? Porque se eu variar a temperatura, eu não consigo medir exatamente a compressibilidade.
E por que se divide pelo volume? Para trabalhar como um específico, porque é diferente eu pressionar um volume muito grande e um volume muito pequeno. Então, eu tenho que dividir pelo volume para achar a compressibilidade. E por que do sinal negativo? Porque o volume decai com o aumento da pressão. Então, tem que ter um sinal negativo aqui. Com isso, a gente tira a compressibilidade. Isso é a definição de compressibilidade. Então, nós vimos que a variação do G, variação parcial de G com P a temperatura constante é o volume. Se derivarmos uma segunda vez, a derivada parcial segunda de G sobre a derivada parcial de pressão ao quadrado, que é a segunda derivada de G em relação a P, ainda mantendo T constante. É o quê? É a derivada parcial de V em relação a P, porque eu estou derivando em relação a P. E isso daqui, observando essa equação aqui, é só passar o V para o outro lado. E o sinal negativo também. Então, del V, del P, a T constante, nada mais é do que o inverso, né, o negativo da compressibilidade vezes o volume. Então, a derivada segunda de G em relação a P, a derivada primeira de G, a derivada parcial primeira de G em relação a P é o volume. E a derivada segunda é menos o volume vezes a compressibilidade. Faz sentido, né? Primeiro é o volume, depois é o volume vezes a compressibilidade desse material. Então, chegamos aqui, correto? Essa é a nossa última equação. Isso daqui é só uma reformulação dessa mesma equação, hein? A 3,17. A compressibilidade, então, é igual a 1 sobre o volume negativo vezes a derivada segunda, parcial segunda, de G em relação a P com temperatura constante. Pessoal, se P é uma constante, se P é uma constante, a variação da entalpia com a variação da temperatura numa pressão constante é a massa vezes o calor específico à pressão constante. Isso é do capítulo 2. Né? Quando que ΔH é igual ao calor? Ao quê? Quando a pressão é constante. Então, a variação do calor com a variação da temperatura é a massa vezes a capacidade térmica. Né? Então, a entalpia, ela dá a inclinação da curva de entalpia em relação... Nós estávamos falando de curvas, né? Curva de G em função de P, curva de G em função de T. E qual é a curva de H em função de T? Né? A curva de H em função de T, a inclinação da curva de H, você faz um gráfico no eixo Y, H, entalpia, no eixo X, temperatura. Como que essa entalpia varia em relação à temperatura? A inclinação dela, né? A inclinação dessa curva é a massa vezes a capacidade térmica à pressão constante. Ok? Então, a entalpia tampouco é uma grandeza absoluta. Ela é determinada também a partir de um referencial arbitrário. Ok? Aqui nós integramos de T' a T, arbitrariamente, né? E essa é a equação integrada, né, da entalpia. A entalpia é a integral de T' a T da massa vezes o calor específico vezes essa variação, a variação de temperatura. Então, aqui a gente já está apto a desenhar esse gráfico aqui.
Esse é um gráfico que vocês têm que entender, hein? Então, aqui, olha só, considerando que a entalpia é zero para T' igual a 298, ou seja, eu pus aqui, isso aqui é Celsius, hein? Eu pus aqui a entalpia como 0 a 0 graus Celsius. A entalpia é 0 a 0 graus Celsius. E pela definição da energia livre, nós sabemos que a energia livre é igual a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Lembra da definição primeira da energia livre? Então, quando a temperatura for zero, a temperatura. Esse daqui é 25 graus Celsius, né? 25 graus Celsius, a entalpia é zero. E nessa temperatura aqui, quando é 0 Kelvin? 0 Kelvin, isso daqui é zero. Então, em 0 Kelvin, G igual a H. Então, esse é o jeitão da curva de entalpia e esse é o jeito da curva de entropia. Desculpa, da curva de energia livre. Ok? Óbvio que a entalpia que é? É a energia interna mais a pressão vezes a temperatura. É óbvio que isso cresce com a temperatura, né? Porque tanto a temperatura está crescendo, como a energia interna está crescendo. E a energia livre, nós já vimos que ela vai caindo, né? E por que não é uma reta, é uma curva? Já foi falado ali atrás. Porque a entropia vai aumentando. Então, num primeiro momento, é plano. Por que aqui é plano? Aqui é horizontal. Porque a 0 Kelvin, a entropia é igual a zero. Né? A entropia não existe a 0 Kelvin. A entropia passa a existir quando você sai do 0 Kelvin. Então, ela sai de uma inclinação zero, assim como a entalpia, né? E ela vai aumentando. E essa diferença entre uma e outra é sempre a temperatura vezes a entropia. Né? Então, essa é a diferença, temperatura vezes a entropia. Pessoal, alguma dúvida desse gráfico? G e H em função de T? Podemos seguir. Então, vamos embora. Então, olha, pode ser obtidas as curvas de G e H em função de T para todas as fases. E aqui tem uma única fase, né? O sistema com um componente, transformação de uma fase em outra. Há um aumento ou diminuição da entalpia com a temperatura constante, é verdade ou não é? Porque isso daqui são planos isobáricos, né? A pressão não está variando. Então, a gente sabe que a transformação de fase de um sistema puro vai acontecer numa temperatura constante. Só que a entalpia ela vai aumentar ou diminuir. Se for a fusão da água, a entalpia aumenta, porque a água, para se fundir, ela absorve o calor latente. Se for para solidificar, ela vai liberar o calor latente. Ok? E o calor específico, ele é diferente para as duas fases. Né? O calor específico, a pressão constante, é um para a água, é outro para o gelo. Então, aqui a gente tem o gráfico de duas fases. Então, a entalpia do líquido é essa curva aqui. E a entalpia do sólido é essa curva aqui. Essa é a energia livre do sólido e essa é a energia livre do líquido. Vejam que para 0 Kelvin, a entalpia do líquido é igual à energia livre do líquido. Para 0 Kelvin, de novo, a entalpia tanto do líquido quanto do sólido é igual à energia livre. Então, a inclinação basicamente é a mesma, né? A inclinação é a mesma. Por que a inclinação é a mesma, hein? Como é que está a fórmula aqui?
Perdi a forma de... É a massa sobre a capacidade. E é outra questão, hein? Essa é a equação que dá a variação de entalpia com a temperatura e a pressão constante. Está se considerando, então, que o calor específico, a pressão constante, para uma única fase é constante, o que não é totalmente verdade. Isso é uma aproximação. Portanto, essa constância aqui da reta é uma aproximação, né? Tanto que aqui ela não é mais constante. Só que os dois vêm sempre vêm sempre paralelo um ao outro, né? Então, o H do líquido é sempre maior do que o H do sólido, em qualquer situação, porque a diferença dos dois, né, é sempre o calor latente. E em temperatura baixa, abaixo da temperatura de fusão, o G do sólido é menor que o G do líquido, né? Então, aqui, temperatura baixa, o G do líquido é menor que o G do sólido. Por quê? Porque o S do líquido, a entropia do líquido é sempre maior que a entropia do sólido. Então, a inclinação para qualquer temperatura, a inclinação da curva do líquido é sempre maior que a inclinação da curva do sólido, né? Então, o G do líquido, ele cai mais rapidamente com a temperatura que o G do sólido, né? E o cruzamento das duas marca o ponto em que as duas têm a mesma energia livre. Ou seja, é a transformação de fase, é onde as curvas se interceptam. Lá na frente a gente vai ver que nessa temperatura não há não há força motriz para iniciar a transformação de fase, porque as duas energias livres são iguais, né? Tem que ter um super resfriamento para iniciar a transformação de fase, né? Então a temperatura de fusão é a coexistência das duas fases, né? E a variação de entalpia é o calor latente, como também já foi mostrado. Calor latente, o que é? É a entropia do líquido, é a entalpia do líquido menos a entalpia do sólido. Por favor, não me deixem confundir entalpia com entropia. Me alertem, hein? Eu quase falei entropia aqui. É entalpia. Então, o calor latente é a diferença de entalpia. A entalpia do líquido, o líquido tem uma energia que é maior que o sólido. Essa energia é o calor latente. E essa energia é a entalpia. Ok? E o que, de novo, o que é a entalpia? É a energia interna do material mais o trabalho que ele realiza para poder existir aqui, no nosso mundo, numa temperatura e numa pressão. Por isso que a entalpia é igual à energia interna mais pressão vezes volume, né? Ele tem que ele tem que abrir, ele tem que ocupar aquele volume naquela pressão. Então ele tem que fazer um trabalho. E isso a entalpia leva em consideração, né? Acima da temperatura de fusão, o líquido é mais estável. Então você observa isso aqui, ó. Então a fase que vai prevalecer é a fase líquida. Embora a fase sólida continua tendo a sua entalpia e a sua energia livre. Ela apenas não ocorre porque ela tem uma energia livre maior, mas ela pode ser calculada. Teoricamente ela pode ser calculada. Então vamos lá aqui para as equações, gente. A equação da definição da energia livre. Entalpia menos temperatura vezes entropia. E eu posso estipular isso para todas as fases. A energia livre do líquido é a entalpia do líquido menos a temperatura vezes a entropia do líquido. Veja que temperatura é temperatura, hein? E a energia livre do sólido é a entalpia do sólido menos a temperatura vezes a entropia do sólido. Subtraindo 3,20 de 3,19, quer dizer, essa menos essa dá a energia livre do líquido menos a energia livre do sólido,
é igual a entalpia do líquido menos a entalpia do sólido menos a temperatura vezes a entropia do líquido menos a entropia do sólido. Assim de simples. E a variação de energia livre entre o líquido e o sólido é o ΔG, da transformação líquido-sólido. O ΔH também dá transformação líquido-sólido. E o ΔS dá transformação líquido-sólido. Então, eu posso escrever que quando o sólido se transforma num líquido, a variação de energia livre é a variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia. Gente, é basicamente isso daqui. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Ficou aqui. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. O que é isso? É a variação de energia livre na transformação sólido-líquido, ou líquido-sólido. Ok? Então, tá aqui, olha só no gráfico, ΔG, repetir a equação. Então, na temperatura de fusão, exatamente aqui, na temperatura de fusão, eu posso substituir T pela temperatura de fusão. E posso dizer que a variação de energia livre é zero. Né? Então, isso daqui vai para zero e o T vai para a temperatura de fusão. E nós temos essa outra equação. O ΔH menos a temperatura de fusão vezes o ΔS é igual a zero. Então, eu sei que a variação de entropia é igual à variação de entalpia dividido pela temperatura de fusão. Gente, essa 3,27 é apenas uma maneira distinta de reafirmar a segunda lei da termodinâmica. Lembra? A primeira era ds, que é a variação infinitesimal, é igual ao calor reversível, infinitesimal também, dividido pela temperatura. E na transformação de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, a variação total de entropia é a variação de entalpia dividido pela temperatura. E eu sei que a variação de entalpia nesse ponto é igual ao calor latente. Então, eu posso escrever que o ΔS é o calor latente dividido pela temperatura de fusão. E para solidificação fora do equilíbrio? Aqui eu fiz essa linha vermelha para dizer que, imagina que nós estamos aqui resfriando, e o material vem descendo aqui porque está resfriando, a entalpia vem diminuindo, e ele é um líquido, e a energia livre também vem diminuindo. Quando chega na temperatura de transformação, ele não transforma. Por quê? Porque não tem força motriz para transformar. As duas energias livres são iguais. Então, ele tem que entrar nesse campo para poder dar o início nuclear, iniciar a transformação. Então, nós temos que trabalhar com um ΔT, com agora sim é um ΔT. O que é esse ΔT? É o superresfriamento. E que é o superresfriamento? É o quanto que eu resfriei o líquido abaixo da sua temperatura de fusão. Por exemplo, se eu pegar a água e levar ela a menos 5 graus Celsius e ela não se transformar, o superresfriamento são 5 graus Celsius. É possível isso? É possível. Como que é possível? Nós vamos ver lá na frente que para transformar você tem que começar a criar as interfaces entre as fases e isso aumenta a energia livre do sistema. Então você consegue realmente colocar o líquido em temperaturas abaixo do seu ponto de fusão, não muito abaixo, mas um pouco abaixo você deve necessariamente colocar antes de iniciar a transformação. Para quê? Para dar a força motriz que vai iniciar a transformação. E qual é mesmo essa força motriz? É a variação de energia livre. Daqui, desse ponto do líquido, descendo para esse ponto do sólido. Essa pequena descida de energia livre é a força motriz que empurra a reação para frente. Se esse ΔT for pequeno, e geralmente ele é pequeno, nós podemos considerar
que a diferença no calor específico é desprezível. O calor específico é a variação do calor com a temperatura. Ele varia com a temperatura, mas se a diferença for pequena, ele também é muito pequeno, né? Então, ΔH e ΔS praticamente não variam, quer dizer, a variação de entalpia e a variação de entropia, ela varia muito pouco, ela praticamente não varia com esse super resfriamento. Ela varia, mas é uma variação desprezível, ok? Com isso, o que nós temos aqui? Né? Nós temos essas equações aqui, que foram as equações apresentadas aqui atrás. Eu repliquei as equações aqui. Então, o ΔG, que é o ΔH menos o T ΔS, eu posso substituir o ΔS, eu posso substituir o ΔH por ΔS sobre T. Desculpa, eu posso substituir o ΔH por T ΔS, né? Eu posso substituir o ΔS por ΔH sobre TS, né? Isso daqui é igual a zero, então o ΔS é o ΔH dividido pela temperatura de fusão. Então eu vou colocar eu vou substituir aqui por esse valor, ok? E aqui eu obtenho, então, o ΔH é o calor latente. O ΔH é o calor latente. E o T ΔS? Bom, o ΔS é o calor latente dividido pela temperatura de fusão. Então, eu tenho isso daqui. O ΔG é aproximadamente, veja que não é igual, é aproximadamente o calor latente menos a temperatura. Qual temperatura? É essa temperatura aqui, onde está a barra vermelha. Vezes o calor latente, que praticamente é o mesmo, dividido pela temperatura de fusão. Qual temperatura de fusão é essa? Essa daqui. Ok? E rearranjando, eu tenho isso daqui. O ΔG é o calor latente vezes o superresfriamento dividido pela temperatura de fusão. Ou seja, quanto maior o superresfriamento, maior o ΔT. Imagina que for aqui, ó. ΔT é ainda maior. Imagina que aqui o ΔT é ainda maior. ΔG. O ΔG ele vai crescer com o ΔT. Se eu for trazer essa barra mais para temperaturas ainda inferiores, o ΔG vai ser cada vez maior. Está aqui. O ΔG é função do ΔT. E é função do H também. Do L. É função do L também. Ok? Dividido pela temperatura de transformação. Essa equação vai ser útil lá na frente também, quando a gente for medir temperatura de ΔG. Né? Quando a gente começar a medir ΔG, vai ser útil essa equação. Se alguém tiver perdido com as equações, não se preocupe, isso é normal. Eu sempre me perdi com tudo isso, hein? Tem que olhar com muito cuidado, reanalisar, ler novamente, porque é uma quantidade de equações e de conceitos que é complicado. Não assustem com isso, né? Agora, e quando varia a pressão? Quando varia a pressão, né? A variação de pressão influi, porque até agora a gente está fazendo com pressão constante. Isso é um gráfico isobárico, pressão constante. Mas ela varia também com a pressão, ok? Variação varia com a pressão mesmo, gente? Varia. Lembra do gráfico tridimensional? Cadê ele? Aqui. Varia com a pressão também. A gente estava estudando aqui no plano isobárico, no G sobre T. Vamos analisar aqui no plano isotérmico. Quando ela também varia
com a pressão, né? Variação de pressão também influi nas temperaturas de equilíbrio entre as fases. Ou seja, a água se transforma em gelo a 0 graus Celsius nessa pressão. Se eu diminuir a pressão, ela vai se transformar em gelo numa outra temperatura. Se eu aumentar a pressão, também ela vai transformar em gelo numa outra temperatura. Ou seja, como que a pressão vai influenciar a transformação de fase, né? E então quem fez isso foi o nosso estimado Clausius Clapeyron, né? Ela é obtida dessa equação. De novo, a gente está na equação fundamental da energia livre, né? Nós sabemos que para as duas fases estar em equilíbrio, quando que a fase líquida está em equilíbrio com a fase sólida, numa transformação de fase? Quando as suas energias livres são iguais. Quando é isso mesmo? Aqui. Aqui, nessa temperatura, as duas fases estão em equilíbrio, porque tem a mesma energia livre. Condição, né? Isso daqui, inclusive, é o final do capítulo 2, né? O capítulo 2 é inteiro praticamente para afirmar isso, que a energia livre de alfa e de beta, ou do sólido ou do líquido, quando estão em equilíbrio, a energia livre é a mesma, né? Então, nós temos aqui da equação fundamental, nós podemos aplicar a equação fundamental nas duas fases. O dG de alfa e o dG de beta, que vai ser sempre o volume vezes a variação de pressão, menos a entropia vezes a variação de temperatura. Ok? Então, eu posso também fazer que o ΔS, né? O ΔS, por que aqui? O que aconteceu aqui? Melhor explicando. Quando dG é igual a zero, que as duas fases estão numa condição em que o sistema está em equilíbrio, o VDP é igual ao SDT. Então, está aqui, ó, o VDP e o SDT. Os dois são iguais quando estão em equilíbrio. E é a diferença entre a entropia de alfa e a entropia de beta, o volume de alfa e o volume de beta. Entenderam isso, né? É isso daqui, ó. Quando as duas fases estão em equilíbrio, o dG é igual a zero. Então, isso daqui é igual a isso. E aqui nós temos. Né? Ok. S menos a variação da entropia. Então, a variação de entropia é a entropia de alfa menos a entropia de beta, a variação de volume, volume de alfa menos volume de beta. Né? Isso a gente pode, então, na verdade, é a formulação de Clausius-Clapeyron. A variação de temperatura com a variação de pressão nada mais é do que a variação de volume com a variação de entropia. Né? Isso é a definição da equação de Clapeyron. Ou seja, nós estamos falando do quê? Da transformação de fase. A água transforma em gelo a 0 Celsius. Então, como que esse 0 Celsius vai para que lugar? Ele vai para cima ou para baixo com a variação de pressão? Se eu diminuir a pressão de uma atmosfera para menos ou aumentar a pressão, o que vai acontecer? É a variação de volume com a variação da entropia. Ok? Dessa transformação de fase. E uma forma alternativa de se chegar a isso é através também da definição da energia livre, né? Você tem aqui a definição das duas, e você sabe que o G da fase alfa menos o G da fase beta é a variação da entalpia menos a variação da entropia. E você põe aqui o ΔH e você põe aqui o ΔS. E você sabe que o ΔS é ΔH sobre T. Então, dt sobre dp é igual a ΔV sobre ΔS. Você substitui o ΔS por ΔH sobre T.
Então, o ΔH fica aqui embaixo e o T vai aqui em cima. Então, a variação de temperatura com a variação, estamos falando de novo da transformação de fase, a variação da temperatura em que a transformação de fase ocorre, com a variação da pressão que a gente possa imprimir no ambiente, vai ser igual a temperatura vezes a variação de volume das duas fases, dividido pela variação de entalpia. Ou seja, se uma fase tiver um volume uma variação de volume muito grande, isso daqui vai ser muito grande, né? Então, a variação de temperatura com a variação de pressão, ela é muito grande para a transformação líquido-gás. Aí entra o princípio da panela de pressão, né? Por quê? Porque o ΔV é muito grande. Então, você aumenta a pressão para que a transformação líquido-gás não ocorra mais a 100 graus Celsius e passe a ocorrer a 130, 140 graus Celsius. Né? Agora, você não consegue fazer isso, mudar 30, 40 graus na transformação sólido-líquido. Por quê? Porque o volume do sólido e o volume do líquido é muito próximo. Então, a variação da temperatura de transformação com a variação de pressão vai ser menor na transformação sólido-líquido do que na transformação líquido-gás. Eu dou uma pausa para que vocês pensem um pouco no que eu falei. Se tem alguma dúvida, caros alunos, caras alunas, a palavra é de vocês. Valeu, Ellen. Maravilha. Então vamos para alotropia, né? Alotropia e polimorfismo. O que é, né? O que é um componente alotrópico, né? O aço tem alotropia, o ferro tem alotropia, né? Ele é cúbico de corpo centrado em alta temperatura, depois ele se transforma em cúbico de face centrada, depois ele volta a se transformar em cúbico de corpo centrado. O carbono também tem alotropia, né? Ele pode ser carbono grafite, pode ser carbono diamante. A pressão influi nisso, se consegue transformar grafite em diamante através de altíssimas pressões. Daí os diamantes industriais. E os diamantes naturais também foram produzidos na Terra, num determinado momento da formação geológica da Terra, que houve pressões realmente muito altas para chegar no diamante, né? Então, os materiais no estado sólido também eles têm maior força de coesão, né, do que no estado líquido. A estrutura é baseada em arranjos ordenados que têm a menor energia livre. Então, alguns materiais no estado sólido podem apresentar diferentes arranjos de átomos ou moléculas em função das condições termodinâmicas, pressão, temperatura, composição. Por que composição? Pô, a gente sabe que se a gente começar a colocar níquel no aço, ele vai estabilizar a austenita em baixa temperatura. São os aços inoxidáveis austeníticos. Poxa, mas a austenita não é a fase de alta temperatura? Mas eu coloco um estabilizador da fase austenita, eu consigo estabilizá-la na temperatura ambiente, que são os aços austeníticos, né? Então, nós temos a alotropia e o polimorfismo, né? O grande exemplo é o ferro, né? O ferro ele é líquido acima do seu ponto de fusão, depois ele tem uma fase que é a cúbica de corpo centrado, fase delta, depois a fase austenita e depois a fase ferrita, né? Tanto a ferrita como a ferrita de alta temperatura, fase delta, são cúbica de corpo centrado. E a austenita é cúbica de face centrada, né? O estanho também. Temperaturas acima de 13 graus Celsius, ele é tetragonal
centrado nas faces, né? Desculpa, tetragonal de corpo centrado. E acima ele é estrutura cúbica igual do diamante, né? Maior volume. E isso daqui foi um problema que o Napoleão e também o Scott tiveram, né? Isso daqui está errado, é menos 13 graus Celsius, viu? Isso daqui é menos 13 graus Celsius. Eles estavam, com o botão do uniforme de guerra deles, era um botão de estanho. Só que o estanho, quando cai abaixo de 13 graus Celsius, ele vira pó. Por quê? Porque tem uma transformação de fase lá que destrói ele. Acaba com a coesão dele. Então, os soldados, e o cara que tentou chegar no Polo Sul também, eles foram os soldados no caso do Napoleão. Você sabe que o Napoleão ele perdeu a guerra quando ele tentou ir para a Rússia, né? Tanto Napoleão quanto Hitler, eles foram, em parte, derrotados pelo inverno russo. E os soldados do Napoleão, eles tinham que ficar uma mão segurando o casaco, porque eles perderam os botões. E isso foi um fator que enfraqueceu eles. Que os enfraqueceu. Ok. Termodinâmica, variação da energia livre de estruturas possíveis no estado sólido, com a temperatura. A estrutura mais estável para uma determinada condição é sempre a estrutura com menor energia livre. Então, vamos ver isso num gráfico isobárico, a pressão é constante. O que nós temos? A energia livre do líquido é a maior, tem a maior inclinação. Por quê? Porque a entropia do líquido é maior. A partir da temperatura de fusão, prevalece o líquido. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de transformação holotrópica, prevalecerá a fase beta, de maior entropia. E depois passa a prevalecer a fase alfa, de menor entropia. Perceba que a entropia é a inclinação da curva, né? Então, a fase beta apresenta maior... Desculpa, é entropia, hein? Maior entropia que a fase alfa, né? Então, da equação fundamental, não, que define energia livre, para baixas temperaturas, o G da fase beta é maior que o G da fase alfa. Então, a fase beta não vai ocorrer a fase alfa. E a variação de G com a variação parcial de G com a temperatura, por que parcial? Porque G varia também com a pressão. Mas então, mantendo a pressão constante, a variação é a entropia, né? Então, a entropia de beta é maior que a entropia de alfa. Então, o G de beta cai mais rapidamente que o G de alfa, e haverá os cruzamentos, né? E a partir do cruzamento é a fase beta que é estável. Aplica-se as mesmas equações para essa transformação de fase. Né? Resumindo, a entalpia do líquido é maior que a entalpia da fase beta, que é maior que a entalpia da fase alfa. A entropia do líquido também é maior que a fase beta, que é maior da fase alfa. E a variação de G com a variação de temperatura é maior para o líquido, varia muito. Intermediário é o beta e a menor de todas é a do alfa. Pessoal, com esses conhecimentos, a gente já consegue entender como que sai um diagrama de fases de um único componente, que foi aquele apresentado, né? Ele é criado a partir
ele é criado a partir da projeção das curvas das superfícies de energia livre em função de pressão e temperatura para todas as fases e a projeção no eixo pressão-temperatura. Você tem aqui o teu diagrama de fase. Opa. Ok. O capítulo 4, que é o capítulo mais extenso que nós temos pela frente, vai nos mostrar como que a gente chega num diagrama de fase de dois componentes. Por exemplo, o diagrama de fase cobre-níquel. Né? Aí, nós falamos só até agora em um componente. Capítulo 4 serão dois componentes. Então, a gente vai entender como que se calcula um diagrama de fase de um sistema isomórfico. O que é o isomórfico? É uma única fase. Cobre e níquel tem uma única fase em toda a sua extensão. Então, a gente vai aprender a calcular, teoricamente, um diagrama de fases isomórfico, e a gente vai aprender também conceitualmente como que alguns sistemas de dois componentes não têm a solubilidade sólida total de um isomórfico. Você sabe que no cobre-níquel a solubilidade é total. Então, quando você não tem a solubilidade total? Quando um elemento é pouco solúvel no outro. Então, você tem os limites de solubilidade e aparecem os diagramas eutéticos e outros. E a gente vai entender conceitualmente como isso ocorre. Isso na próxima aula. O material da aula de hoje fica por aqui.